Este é mais um programa da série Educação, um Tesouro a Descobrir, uma parceria entre a Rede Vida de Televisão e a Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Dentro das entrevistas que temos conduzido nesta série, lembrando sempre que educação é um tesouro a descobrir, vamos descobrir um outro tesouro da educação no nosso Brasil, que é o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E para isso convidamos duas personalidades do SENAI, que nos dão o prazer de estar aqui para este diálogo hoje. Primeiro aqui o professor Alberto Borges de Araújo, carioca, nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, estudou seu estudo primário e secundário, lá ele vai falar um pouquinho sobre isso. Ele é formado em letras pela Universidade Federal Fluminense, tem um curso de pedagogia, um curso de jornalismo, é bacharel em direito, portanto com uma formação eclética que caracteriza aqueles que têm esse interesse geral pelos problemas do país e em particular da educação. Ele fez especialização em tecnologia educacional na UERJ, no Rio de Janeiro, especialização em gestão de projetos na Fundação Getúlio Vargas e tem um mestrado em educação pela Universidade do Estado da Paraíba. Tem uma longa carreira junto ao SENAI, eu não vou ler todos os seus cargos, mas hoje ele é o gerente executivo de uma unidade que se dedica a ensino profissional no SENAI. E Alberto vai nos falar um pouco da sua experiência, desse seu trabalho naquela tradicional instituição que hoje está completando já 65 anos de vida. Tem também aqui conosco hoje o prazer de receber Paula Martini. Paula Martini também é carioca. Na verdade, ela nasceu no Rio de Janeiro, estudou seu primeiro e segundo grau em escolas do Colégio do Rio de Janeiro, inclusive no Colégio de Aplicação da PUC do Rio de Janeiro. É licenciada e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem o seu mestrado de Educação pela Universidade Federal Fluminense e fez especialização lato sensu em Gestão Estratégica na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela também vai nos falar da sua formação, mas o fato é que ela já está trabalhando na fundação do SENAI, desde 2006. 2000? Ah, então já tem mais anos de SENAI do que eu pensava. Mas ela fez um curso de aperfeiçoamento profissional, um curso de formação de tutores e mediadores de educação à distância no SENAI de São Paulo, em 2006, e tem também um aperfeiçoamento profissional em Facilitate Distance Learning, um centro internacional de treinamento da Organização Internacional do Trabalho. Portanto, é uma pessoa que tem uma especialização na área de educação à distância, ela vai nos falar sobre isso. Mas tem também uma experiência como professora. Ela foi professora de geografia, professora de sociologia, foi pesquisadora na área de educação, foi diretora da Associação de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro, consultora técnica do Centro Internacional para a Educação e Trabalho do SENAI, analista desde 2000 do SENAI e especialista a partir de 2003 na Unidade de Educação Profissional do Departamento Nacional do SENAI, onde ela exerce a função de gestão de projetos estratégicos e convênio e também gestão da rede SENAI de Educação à Distância. Mas eu esqueci de dizer que o professor Alberto tem também uma longa experiência como professor. Ele foi professor de ensino médio por 20 anos da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Foi professor, coordenador pedagógico e diretor das escolas da comunidade, o nosso tradicional SENEC, durante 25 anos, mas começou muito jovem, desde os 18 anos de idade. E também tem uma outra experiência muito rica como supervisor do projeto Rondon, aquele projeto que tinha sido abandonado e agora foi novamente retomado. E ele trabalhou no Médio São Francisco no período das férias. Ele usava as férias para trabalhar no projeto Rondon durante 10 anos. Portanto, temos aqui duas pessoas que são hoje responsáveis por uma formação profissional no SENAI, Departamento Nacional, e também por uma nova área de educação à distância. Vamos começar perguntando aqui ao professor Alberto, é um prazer tê-lo aqui. Fale um pouquinho sobre a importância do SENAI
para a sociedade brasileira, professor Alberto? Antes de mais nada, professor Heitor Gurgulino, é um prazer muito grande para nós podermos estar aqui. Eu que sou ouvinte sempre do seu programa, conhecendo a qualidade dos entrevistados, me sinto muito honrado em estar aqui junto do senhor para falar aos seus telespectadores a respeito da nossa instituição. Depois de muito tempo atuando como professor, atuando no ensino e me preparando para exercer cada vez melhor essa atividade, encontro no Senai, em 1977, uma instituição que nos orgulha muito, uma instituição que pertence ao país, uma instituição que, criada em 1942, ela veio responder a uma necessidade do país, com as dificuldades de importação dos produtos, em virtude da guerra, a dificuldade de receber técnicos, precisava formar técnicos e ampliar a indústria. E o governo, à época, delegou essa responsabilidade aos empresários. Isto vem se fazendo ao longo de 65 anos, uma estrutura que cobre todo o território nacional. São mais de 700 unidades em todo o país. Unidades fixas, unidades móveis, soluções flexíveis para dar ao brasileiro, especialmente ao jovem, a qualificação para inserir-se na atividade produtiva. Então, quando vemos aqui a educação, um tesouro a descobrir, que nos lembra lá o relatório de Jacques Delors, nós, quando vemos um programa em que está sob a égide aí do Virtual Educa, da Univap, instituições também que nos orgulham muito. O Senai pode ser parceiro e estar aqui falando sobre educação e falando sobre o seu trabalho, eu acredito, com muita propriedade. Nós temos centros de tecnologia em todo o país, nós temos centros de formação profissional, alguns menores, unidades móveis. Temos, por exemplo, um barco que lá na Amazônia está chegando àquelas regiões ribeirinhas, ele é chamado Barco da Esperança, o Barco Samaúma, levando curso para algumas comunidades em que, em pouco tempo, todas as pessoas adquirem uma qualificação, podem se tornar úteis e o barco prossegue, e o barco continua a navegar, levando a educação, levando a formação profissional. E o Senai faz isto hoje em todos os níveis, em todas as modalidades que a sociedade necessita, e especialmente a indústria. Por ser vinculado diretamente à indústria, ele percebe a demanda da indústria e atende a todas as demandas, sejam demandas por aprendizagem, que antigamente ou inicialmente a aprendizagem era dirigida para adolescentes e posteriormente, agora nos últimos tempos, com a alteração da lei, ela se estende também para jovens, para adultos até 24 anos. A aprendizagem é a atividade principal, em que jovens recorrem ao Senai e recebem uma formação gratuita para o seu primeiro emprego. O Senai hoje está atendendo a cerca de 100 mil adolescentes e jovens formando-se para ingressarem nas indústrias. Mas a indústria não quer só esta formação inicial. Demandou do Senai a formação técnica de nível médio. Demandou a formação de tecnólogos e de pós-graduados. Mas nós entramos na educação superior e na pós-graduação, onde há insuficiência de oferta para atendimento à indústria ou onde inexiste oferta de programas que a indústria demande. Nós sabemos do prestígio, do valor da Universidade Brasileira. O senhor mesmo, como criador da universidade, da tradicional Universidade de São Carlos, como grande professor do ITA, liderando a educação superior no país, sendo reitor da Universidade das Nações Unidas, nós não podemos desconhecer o prestígio da Universidade Brasileira, o valor que a universidade tem, e nós não seria próprio do Senai estar atuando nas mesmas áreas.
entramos na educação superior onde há uma demanda que não está sendo atendida, ou está sendo insuficientemente atendida. Mas tudo mais, essa formação ao longo da vida, que os trabalhadores precisam, porque não basta mais um certificado só, ele tem que ser formado ao longo da vida. Então o Senai, presente em 27 estados, com essa grande capilaridade, oferece uma educação profissional que a indústria precisa, atendendo então a sociedade brasileira. Eu considero, e até de uma forma relativamente suspeita, né, por integrar há 30 anos a instituição, mas vejo com muito orgulho os resultados. Quem trabalhou em várias modalidades, no ensino privado, na escola pública e depois no Senai, eu posso dizer com alguma experiência de que o trabalho na instituição, os resultados são muito positivos. E nós estamos aí lutando sempre por nos aperfeiçoarmos para atender a indústria brasileira. Professor Alberto mostrou o amor e o entusiasmo que ele tem pelo Senai, onde praticamente ele trabalha já metade da sua vida profissional, mas o Senai, para que os nossos telespectadores saibam, já formou, desde que foi constituído, mais de 43 milhões de profissionais jovens e adultos nas várias especialidades que tem oferecido ao longo da sua história. Além disso, tem hoje cerca de 2 milhões e 300 mil estudantes matriculados. É um número impressionante para qualquer que queira analisar, claro, face às dimensões desse país gigantesco. Realmente é um trabalho muito importante e com grandes desafios ainda pela frente. Eu sei que o doutor Alberto vai nos falar um pouco mais sobre isso. Mas eu sei aqui também a Paula Martilli. Ela está fazendo um trabalho no Senai, dentro dessa área de formação profissional, mas procurando uns novos caminhos, novas alternativas. Qual é esse trabalho, Paula? Então, já há 30 anos, o Senai percebeu uma necessidade da população e dos trabalhadores brasileiros de buscar, de terem novas alternativas de formação. Nesse sentido também, que o senhor Alberto falou, da formação permanente. Não é mais suficiente para ninguém no mercado de trabalho, na vida contemporânea, ter uma formação inicial e dali fazer toda a sua vida profissional. Ao contrário, nós todos estamos o tempo todo tendo que voltar às escolas, às universidades, às faculdades, aos centros de treinamento e buscar essa atualização permanente. Para isso, nos falta tempo, para todos nós. É o mais precioso recurso de todos, né? Faltando tempo, as tecnologias modernas de comunicação e informação têm nos propiciado a interação das pessoas através de redes digitais. Então, são redes de computador, são redes dentro das empresas, é a própria internet. Isso fez crescer no mundo inteiro, desde os anos 90, a educação à distância. Então, nós tínhamos, há 30 anos atrás, começado com ações de educação profissional à distância, usando televisão, usando material impresso, com troca entre os tutores e os alunos através de correio, e nos últimos 10 anos, 5, 10 anos, cada vez mais intenso, entrando na educação à distância, utilizando então agora as redes digitais de comunicação, a internet essencialmente, ou as redes dentro das próprias empresas. Então o que o Senai faz em educação à distância hoje em dia é responder às demandas. É responder aquilo que as empresas, aquilo que a sociedade nos solicita. Formação permanente, formação profissional permanente, formação profissional para quem quer entrar no mercado de trabalho, formação profissional para quem quer se manter no mercado de trabalho ou para quem quer assumir novos desafios. Seja de cargos dentro das suas empresas, seja de novos postos de trabalho, novas empresas, e o Senai oferece, então, essa formação. Nós estamos com a educação à distância, as expressões que nós usamos, né, na nomenclatura da educação profissional. São qualificações profissionais. Então, qualificações profissionais como reparador de ar-condicionado, como instalador manta asfáltica, na área da construção civil, aperfeiçoamentos profissionais que têm um interesse mais difuso pela sociedade brasileira, muitas ações na área de gestão, de aperfeiçoamento profissional ou de
novos requisitos que o mercado de trabalho tem demandado na área de informática, na área de telecomunicações, na área de vestuário, na área de robótica. São ações que nós estamos trabalhando. Alguns estados nossos trabalham com cursos técnicos à distância, isso é permitido pela legislação atual. Nós temos um forte decreto, um decreto marcante na história da educação brasileira, que é de 2005, dezembro de 2005, que foi o decreto que regulamentou a educação à distância no Brasil. Na LDB, nós tivemos o artigo 80, que prevê, pela primeira vez numa lei geral da educação brasileira, a educação à distância, e que agora esse decreto de 2005 regulamentou. Ainda muitas outras regulamentações a serem feitas, mas essa foi fundamental. E essa prevê, então, cursos técnicos à distância, com momentos presenciais. Prevê também cursos superiores à distância. Então, o Senai, para nós, trabalhamos com cursos superiores de tecnólogos, são graduações, como bacharelados, como licenciaturas, os cursos de tecnólogos, e dessa fazemos 25% da carga horária à distância. Então, já trazendo para dentro da educação superior do Senai a mesclagem de modalidade da educação à distância com a educação presencial e também pós-graduações, os chamados MBAs. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo de 1 minuto e voltaremos com nossos entrevistados de hoje, o professor Alberto Araújo e a professora Paula Martini. Voltamos com nossos entrevistados de hoje, o professor Alberto Araújo e Paula Martini, do Senai, Departamento Nacional. Paula nos falava agora há pouco do programa de educação à distância que o Senai desenvolve. Vamos ver agora um pequeno vídeo que mostra o exemplo de trabalho que o Senai vem fazendo nessa área de educação à distância. Para quem quer aprender, não existe hora nem lugar. Os cursos de educação à distância tornam o conhecimento mais acessível e democrático, uma realidade que já transforma a vida dos brasileiros. Para se ter uma ideia, só no ano passado, mais de 1.200.000 pessoas estudaram fora da escola. Irineu chega em casa cansado do trabalho. Termina a noite na companhia de apostilas e fitas de vídeo. À distância, ele faz um curso de impermeabilização de manta asfáltica. Essa prática de conhecimento que se pega só indo trabalhar e vai aprendendo e vai ensinando o ajudante até se tornar um oficial, isso é um tempo que, graças a Deus, já vai longe. Hoje tem escolas, tem técnicas, novos produtos. Você sempre tem que estar se atualizando. Depois dos estudos em casa, Irineu vai ter aulas práticas para obter o certificado. Ele está confiante que a educação à distância vai levá-lo mais longe. Com esse curso, eu vou me capacitar para conseguir fazer mais serviços. Romper os limites da sala de aula foi uma necessidade em um país como o Brasil, que tem as dimensões de um verdadeiro continente. A educação à distância ajudou a aproximar o aluno do conhecimento e aos poucos se tornou uma ferramenta poderosa na educação de milhões de trabalhadores. A educação à distância permite que o aluno se aproprie de uma série de informações que estão presentes hoje e são possíveis a partir do acesso a diferentes meios, a diferentes mídias, e também permite mudar a relação entre professor e aluno. Nós todos precisamos aprender cada vez mais, estamos sempre aprendendo, e a educação à distância, com a facilidade do gerenciamento do tempo, está aí colocada como a melhor opção. A educação à distância já existe no Brasil há muito tempo, é de novo nesse cenário. Olha, Luciana, muita coisa mudou de lá para cá, inclusive com a internet. A educação à distância acompanhou o surgimento de novos meios de comunicação e se tornou uma modalidade de ensino ainda mais eficiente. Tanto que hoje existem cursos que vão desde a educação básica até a pós-graduação. Agora, os profissionais podem utilizar a educação à distância para se capacitar continuamente. De olho na tecnologia, Bruno faz um curso online de robótica oferecido pelo Senai. Ele gerencia seu próprio tempo e descobre novas formas de aprender. Ele simula exatamente como que é uma aula normal, tirando dúvida com professores. Tem links no site que eu mando mensagem para professores, mando mensagem para os meus companheiros de trabalho, só tudo pela internet, que é a vantagem desse curso. O Senai e o SESI se consolidam como instituições de referência em educação à distância.
Experiências como o Telecurso 2000 e a rede Senai de Educação à Distância respondem às demandas da formação profissional dos trabalhadores do país. Falta de tempo já não é mais desculpa para deixar de estudar. Nós é que fazemos o tempo. Não tem jeito. Se você falar, eu não tenho tempo, você realmente não vai ter tempo. Mas se você procurar as atividades, você vai conseguir achar tempo para aquela atividade. Entendeu? E o conhecimento você tem que ir atrás. Quanto mais você procurar, mais você vai achar. E um conhecimento puxa o outro. Você vai ter vontade de fazer outro curso. Como os nossos telespectadores viram, por esse exemplo mostrado nesse vídeo, o Senai está trabalhando não só na área de qualificação profissional, mas também ao nível de pós-graduação. Na verdade, é uma abrangência muito grande, como havia destacado o professor Alberto. Eu até queria perguntar a ele, professor Alberto, sendo o Senai uma instituição de abrangência nacional e com tantas escolas, como é que faz para manter o padrão em todas essas escolas? Em primeiro lugar, nós buscamos construir de uma forma coletiva, cooperativa, com especialistas de todo o país, as diretrizes para cada modalidade, para cada nível da educação profissional. Então, nós estabelecemos os procedimentos, as políticas, as diretrizes, de uma forma cooperativa e, depois delas serem validadas, são encaminhadas para o Conselho Nacional do Senai, que então baixa uma resolução e esta passa a ser uma orientação nacional. Além de estabelecermos as diretrizes, nós buscamos capacitar os docentes que atuam em todo o país. Esta foi uma dificuldade que se apresentou para nós inicialmente, mas superada logo com os recursos da educação à distância. Então, nós recrutamos, nós selecionamos, nós contratamos, por exemplo, um grande quadro de engenheiros, especialistas nas diferentes áreas tecnológicas, mas dominam o conteúdo, mas não são professores e carecem de uma formação pedagógica. O Senai, então, oferece uma licenciatura e este programa é desenvolvido à distância, em parceria com uma universidade de Santa Catarina, a Unisul Virtual. Então, tivemos, há 2 anos, uma turma com quase 500 profissionais de nível superior adquirindo uma nova habilitação, uma nova graduação, aí então como professores. Nos últimos dias, tivemos uma colação de grau em que todos os estados se reuniram virtualmente e juntos cantaram o hino nacional, receberam o grau conferido pelo magnífico reitor e participaram de uma solenidade em todo o país, simultaneamente, a colação de grau. E naquele mesmo momento lançamos mais uma turma com 700 profissionais que estarão recebendo a formação pedagógica, já que dominam o conteúdo. Mas esse conteúdo também, ele evolui. E para isso, desenvolvemos programas, em boa parte também à distância, de atualização, de capacitação em metalmecânica, em eletroeletrônica, em construção civil, em alimentos. Então temos um grande programa para manter o corpo docente do Senai perfeitamente atualizado em relação às tecnologias que utilizamos. Então, na verdade, os telespectadores estão vendo que o Senai talvez é mais conhecido pelas unidades fixas, que os seus edifícios que tem, onde os alunos têm aulas presencialmente, estudam da maneira tradicional, mas também essa nova e importante área de atuação do Senai, utilizando as novas tecnologias da informação e comunicação no ensino à distância. Por exemplo, o que o Senai faz em educação à distância, Paula? Que tipo de cursos, quais as áreas que cobre, quais os recursos que tem nesse caso? Podia citar alguns exemplos? Claro. Nós estamos trabalhando, então, com essa formação inicial de trabalhadores, a qualificação, aperfeiçoamento, cursos técnicos e pós-graduações. Isso para nós é muito importante. Nós estamos credenciados desde 2005
para educação superior à distância, exclusivamente com cursos lato sensu, pós-graduações lato sensu. Então, com a possibilidade de atendimento em todo o Brasil, dessa fatia da população que precisa estar, já tem o nível superior e precisa estar constantemente se atualizando na área de gestão, especialmente, gestão para excelência, gestão na segurança de alimentos, gestão na questão da segurança de redes de informação. E isso, então, em termos, são cursos nossos, que estão disponíveis, já estão rodando com turmas em todo o país e são pós-graduações. Como cursos técnicos, temos cursos técnicos na área de informática, que aqui no Centro-Oeste são mais difundidos. Porque, como o senhor sabe, cursos técnicos precisam de autorização dos conselhos estaduais de educação. Então, o processo dos cursos técnicos à distância, ele ainda está precisando de um pouquinho de amadurecimento do próprio entidades certificadoras e autorizadoras de cursos. Isso é um processo lento, a gente sabe, a grande conquista que a educação à distância já alcançou até agora. E uma linha de trabalho que nós estamos muito satisfeitos de estarmos iniciando, e esse ano foi um ano muito marcante para nós, são ações de educação à distância para pessoas com necessidades especiais. Nós estamos esse ano terminando agora um processo de validação de um curso de informática para pessoas surdas. Uma ação que está vinculada com o interesse nosso de inclusão social desse segmento da população, que domina a língua brasileira de sinais, que é a sua língua natural de expressão, de comunicação, e que percebemos, por inclusive demanda das empresas de contratação de pessoas com necessidades especiais, essas pessoas precisavam de formação profissional. Então, na educação presencial temos uma ação muito forte, o Sr. Roberto pode detalhar um pouquinho sobre isso, e na educação à distância começamos então agora a também tocar com essa opção, essa metodologia de trabalho. É um curso em ambiente virtual, é um curso com recursos digitais, multimídia e que traz o vídeo como a grande ferramenta de comunicação, de apresentação de conteúdos. São vídeos com utilização da língua brasileira de sinais para que pessoas surdas possam dominar todas as possibilidades de uso de planilhas eletrônicas, de textos, documentos de texto, apresentações de slides e com isso ter uma qualificação profissional na área de informática e com isso conseguir a inserção no mercado de trabalho. Isso é um trabalho muito importante, mas eu sei também que o Senai oferece um curso de informática para cegos. Como funciona isso? Isso daí é uma ação forte também, há alguns anos já que está sendo feito. Existem, o professor Roberto falou dos kits didáticos. São estruturas móveis que nós temos em dezenas de áreas tecnológicas. Nós trabalhamos com kits didáticos na área de vestuário, na área de alimentos, na área de refrigeração e na área de informática. E esses kits didáticos voltados para pessoas cegas, eles têm algumas características. Eles têm uma impressora Braille e eles têm no computador deles, que é um computador comum como qualquer outro, um software que faz a leitura oral, de todos os conteúdos que estão nos documentos digitais ali dentro. Então, dessa maneira, a inclusão social de pessoas cegas, ela pode ser feita através da inclusão digital, porque esses cursos são preparados para que o nosso docente é preparado para dominar esse software e esse software utilizado em sala de aula para fazer a inclusão de pessoas cegas através dos cursos de informática. Beleza, trabalho. Eu me lembro, alguns anos atrás, na Universidade das Nações Unidas, que o professor Alberto referiu, quando eu fui reitor lá, nós tínhamos um centro de novas tecnologias na Holanda, onde pela primeira vez, há vários anos, eu vi a primeira demonstração desse sistema e o software para que as pessoas cegas pudessem ouvir o texto, o que era simplesmente uma transferência dessa informação de imagem para som. E realmente foi um trabalho pioneiro e fantástico. Mas eu gostaria de saber, professor Alberto, agora voltando a outras atividades, além da educação à distância das escolas, eu sei que o Senai tem outras estratégias
para levar a educação à população brasileira, através de ações móveis, através de algumas carretas e inclusive uns veículos especialmente preparados para levar essas oportunidades para aqueles que não estão, talvez, no mesmo lugar ou que estão afastados dos centros. E eu acho que isso é uma coisa muito pioneira que o Senai vem fazendo, inclusive no recente evento que tivemos lá em São José dos Campos, do Encontro Virtu Educa Internacional, tinha lá uma carreta do Senai à mostra. Porém, temos que fazer um pequeno intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida com o professor Alberto de Araújo. Voltamos com os nossos entrevistados de hoje, professor Alberto Araújo e Paulo Martini, do Senai Departamento Nacional. Eu perguntava ao professor Alberto que nos falasse um pouco das ações móveis do Senai. Nós temos, professor Heitor, uma grande estrutura, uma estrutura com grande capilaridade em todo o país, mas o nosso país é maior do que a nossa estrutura. As demandas são maiores do que os nossos recursos fixos. Então, o Senai teve que projetar ações flexíveis para dar conta de toda a demanda. Então, precisávamos chegar a pontos distantes do território nacional. Não poderíamos construir prédios, construir escolas, porque os recursos não seriam suficientes para construir em todos os lugares e também não seriam necessários, porque o contingente, a população a ser preparada não era tão numerosa. Em pouco tempo, essa estrutura ficaria ociosa. Então, passamos a utilizar unidades móveis. Eu mencionei há pouco o navio escola lá na Amazônia, que vai até pela região de fronteira, acaba atendendo até os países vizinhos, porque muitas vezes o rio é quem faz a divisa ali entre os países, e o nosso barco da Esperança oferece cursos lá em toda a região amazônica. Mas construímos também unidades que são salas de aula, são laboratórios, alguns sobre rodas. É a maior dimensão que pode trafegar em estradas sem batedores. E essas salas, ao chegarem a uma localidade, elas ainda se ampliam, as paredes laterais, elas se deslocam e então temos ali todo o equipamento, com todo o conforto, com todos os recursos. Então são grandes unidades especializadas que podem ir atuar junto a um prédio do poder público, das guarnições militares ou das empresas oferecendo cursos. Que tipo de curso se oferece nessas carretas? Manutenção, por exemplo, de motores, de grandes motores, cursos de confecção do vestuário, cursos de informática, curso de alimentos, curso de panificação, cursos de comandos elétricos. Nós temos adaptado naqueles ambientes todos os programas que precisam ser transportados para esses pontos mais distantes. Mas há lugares também em que caminhões desse tamanho não podem chegar. Então, nós passamos a produzir, o Senai passou a produzir kits didáticos. São containers onde estão acondicionados os equipamentos e todos os recursos para a ministração de cursos. Esses containers muitas vezes podem ser transportados numa picape, podem ser transportados até num bagageiro de ônibus, desses ônibus maiores, podem ser transportados ali ou numa embarcação. Eles são levados e, abertos esses containers, dali saem todos os recursos para a administração do curso. Concluído, aquilo se fez e se desloca para outro lugar. Nós já temos esses recursos até sendo exportados para países latino-americanos, para países africanos, em muitas outras instituições, além do Senai, têm utilizado esses recursos. Mas nós vamos além. Nós
além dessas estruturas físicas, como as unidades sobre rodas, como os kits, nós dispomos também de soluções com base na tecnologia da informação, como são simuladores. Então, bastando levar um laptop ou alguns aparelhos, ali estarão nos aparelhos os simuladores, onde os alunos aprendem a realizar as tarefas e as operações típicas de uma atividade profissional apenas com o uso do computador. Então, todas as soluções que nós encontramos, nós estamos utilizando para tornar flexível a educação profissional, já que a demanda é sempre ampliada diante das nossas ofertas. Nós estamos sempre sendo demandados a fazer mais e fazer melhor. Mas, professor Alberto, um diploma ou um certificado do Senai é muito valorizado pelas empresas e pelos trabalhadores. Mas essa certificação é exclusivamente dada no final do curso? Bem, nós temos os itinerários formativos que são definidos pelos comitês técnicos setoriais. Nós instalamos comitês técnicos setoriais que são formados por trabalhadores naquele setor tecnológico, por representantes das empresas, por representantes do meio acadêmico, por profissionais de educação profissional. Então, esse colegiado define os perfis profissionais e os itinerários formativos. E os alunos podem fazer cursos dentro desse itinerário, cumprindo esse itinerário, e ao final de módulos ou de etapas que tem alguma terminalidade e em que o aluno possa ocupar um posto no mundo do trabalho, ele pode receber a certificação daquela etapa, ou ao final do itinerário de todo o percurso. Mas há uma outra situação em que as pessoas aprendem ao longo da vida, com os seus parentes, no trabalho, sem terem frequentado a escola. E essas pessoas têm as competências, muitas vezes, não têm o certificado, e ficavam prejudicadas ao competirem com os outros que tiveram a oportunidade de frequentar a escola. Então, a legislação permitiu o reconhecimento das competências adquiridas ao longo da vida fora do ambiente escolar. E o Senai lançou-se a construir um sistema de certificação de competências profissionais. Hoje, então, o candidato, o cidadão que adquiriu competências fora da escola, ele pode procurar o Senai e submeter-se a um processo de avaliação de competências. Então, se comprova a competência, ele recebe a certificação. E então, essa certificação que, de fato, como o senhor diz, ela é valorizada, a marca Senai é uma marca forte para a indústria, já que a indústria é quem dita as suas necessidades e comunica aquilo que precisa, então valoriza a marca Senai, mas se o cidadão adquiriu as competências lá na indústria mesmo, ele pode voltar ao Senai, submetendo-se à avaliação e receber o seu certificado. E prosseguir nos estudos, e prosseguir se formando. Portanto, aqui, caros telespectadores, está aqui o tesouro que a gente está descobrindo. Como é que pode a pessoa que tem a sua prática reconhecida através dessa certificação do Senai, depois prosperar na vida, galgar novas posições e tiveram também melhorias salariais, o que é muito importante para o trabalhador. De maneira que acho que esse é um aspecto importante que nós estamos aprendendo aqui hoje, descobrindo aqui nessa nossa entrevista. Mas falamos bastante de educação à distância. Paulo, o Senai participa em eventos de educação à distância periodicamente? É uma política nossa, é uma prática nossa de estarmos presentes nos eventos nacionais e naqueles internacionais, quando é possível, né? Normalmente convidado, o Senai está presente,
faz palestras e apresenta suas soluções de educação à distância. Para nós, esses momentos, esses eventos são de extrema importância. De importância porque há uma presença de empresas, que são os nossos clientes, de trabalhadores, de professores, que também são nossos parceiros, mas há essencialmente uma presença de formadores de opinião. Pessoas que estão circulando no meio da educação à distância e que podem conhecer nessas situações aquilo que o Senai faz. Né? São centenas de cursos que nós temos hoje em dia, Berrolino, já prontos e rodando com várias turmas em funcionamento por todo o Brasil. E essas turmas estão aí disponíveis na área da educação profissional. Infelizmente, o tempo é implacável e vai mais rápido do que a gente deseja. Eu gostaria, nesses 2 minutos que nos restam, tanto que o professor Alberto, da sua experiência, e a Paula também da sua experiência, cada um desse uma mensagem aos jovens e aos seus responsáveis que estão nos vendo e nos ouvindo no dia de hoje. Professor Alberto, qual é a sua mensagem para os jovens? Nós vivemos a era do conhecimento. Nós vivemos novos tempos em que o mérito é reconhecido. E os jovens têm aí um grande tesouro a descobrir, que é a educação. Se já descobriram esse tesouro, por certo, estão trabalhando esse tesouro, estão investindo com esse tesouro que já descobriram. E o Senai oferece oportunidade para os jovens, mas não só o Senai, as demais instituições. Aqui estamos no ambiente da Univap, esta grande Universidade do Vale do Paraíba. Então, que busquem o seu desenvolvimento, a sua formação contínua, para que tenham as melhores oportunidades. Não vão se frustrar, não vão se decepcionar, serão sempre vitoriosos se buscarem cada vez mais novos conhecimentos, atualizando-se, tornando-se cada vez mais profissionais competentes. Obrigado, professor Alberto. E Paula, qual seria a sua mensagem para os jovens que estão nos vendo e ouvindo hoje? Educação, às vezes, é uma questão de oportunidade que a vida nos dá, mas é essencialmente uma questão de construção pessoal. Nossas trajetórias educacionais, elas são únicas. Cada um de nós recebe coisas da vida, coisas da família, coisas da sociedade, mas tem que fazer escolhas conscientes, escolhas com o coração. Muitas vezes pessoas dizem faça isso, faça aquilo, mas termos muita consciência do que é bom para nós, o que nos agrada, como nos sentimos mais à vontade aprendendo, porque isso realmente é aquele tesouro que cada um de nós terá para sempre, independente de estar nesse emprego, naquele emprego, nesta cidade, naquele outro país. A educação traz coisas que cada um de nós carrega para sempre. E, normalmente, passamos para os nossos filhos. Muito obrigado ao professor Alberto e à professora Paula Martini por essa mensagem muito positiva para os nossos jovens. Eu quero aqui registrar que o Virtua Educa Brasil teve um grande parceiro nesse evento que se celebrou em São José dos Campos. Foi o Senai Nacional. Através de um convênio que foi assinado com a diretora de operações do Senai e com o apoio do diretor-geral José Manuel de Aguiar Martins, e da professora Regina Maria de Fátima Torres, estamos muito contentes com esse convênio que assinamos, que vão permitir uma parceria ainda mais frutífera, espero eu, nos próximos anos, por um interesse que é de todos da sociedade brasileira, que é a melhora da nossa educação. Muito obrigado. Muito obrigado.